Olá, meu querido aluno da Escola Santa Emília, que prazer ter você aqui comigo mais uma vez nesta aula. Na aula de hoje, nós iremos resolver a revisão proposta para a tua prova. Nesta aula, eu encaminhei uma apostila complementar e é através desta apostila complementar que você vai acompanhar esta revisão. Portanto, me acompanha e vamos junto. Vamos lá, pessoal. A revisão da nossa prova ela está super focada na resolução de exercícios. Então, na primeira questão, diz o seguinte: o polígono da figura abaixo possui 9 lados. Utilizando a fórmula da diagonal, que é igual a D igual a N vezes N menos 3 sobre 2, calcule o número de diagonais de um polígono, em seguida classifique-o quanto aos números de lados e marque a alternativa correta. Então, esse tópico que nós estamos revisando é o tópico de polígonos, mais particularmente falando das diagonais de um polígono. Nós vimos em nossas aulas que a diagonal de um polígono é calculada por essa expressão aqui, que diz D é igual a N vezes N menos 3 sobre 2. Então, para saber a quantidade de diagonais que eu tenho aqui nesse polígono, ele me deu uma pista. Ele falou que esse polígono é um polígono de 9 lados, ou seja, é o eneágono. Então, vamos calcular o número de diagonais que tem o eneágono. Então, nós temos aqui D, nesse caso aí, como ele tem 9 lados, no lugar aqui nessa expressão, no lugar do N, eu vou substituir por 9. Vai ficar, portanto, assim: 9 vezes 9 menos 3 sobre 2. 9 menos 3 sobre 2. Fazendo essa continha, nós temos o seguinte: nós temos, portanto, primeiro vamos resolver o que está aqui dentro do parênteses. Portanto, nós temos aqui 9 vezes 6 dividido por 2. E 9 vezes 6 vai dar 54. Então, nós temos aqui 54 dividido por 2 é igual a 27. Portanto, nós sabemos que o eneágono ele possui 27 diagonais. Ele pediu para classificar quanto ao número de lados. Quanto ao número de lados, esse polígono é classificado como eneágono. Portanto, a nossa alternativa correta é a letra C de casa. Tudo bem? Tranquilo, né? Vamos avançar, vamos para a próxima. Aqui na segunda questão diz o seguinte: quantas diagonais foram traçadas no polígono abaixo? Então agora, perceba que nessa questão ele não falou qual é esse polígono, ou muito menos quantos lados possui esse polígono. Mas, durante as nossas aulas de geometria, eu te falei que em todo polígono o número de vértices é igual ao número de lados. Então, vamos verificar quantos vértices esse polígono possui. Vou começar a contar a partir desse ponto bem aqui. Então, tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ou seja, trata-se de um polígono de 8 lados. Portanto, é o octógono. Nesse caso aí, pessoal, esse octógono, como ele apresenta todos os lados iguais, ele é chamado de octógono regular. Portanto, eu sei que o número de lados é igual a 8. Como ele quer saber o número de diagonais, eu também sei que a expressão que determina o número de diagonais é dada por N vezes N menos 3 sobre 2. Então, N vezes N menos 3 sobre 2. Sendo que, no lugar desse N, eu vou substituir por 8, porque trata-se de um polígono de 8 lados. Portanto, vai ficar assim, ó, pessoal: D, que é igual a 8 vezes 8 vezes 8 menos 3 sobre 2. 8 menos 3 sobre 2. E 8 menos 3 é 5. Então, eu tenho aqui que a diagonal é igual a 8 vezes 5 sobre 2. 8 vezes 5 é 40. Então, nós temos o seguinte, pessoal: 8 vezes 5 é 40. Logo, nós temos 40 dividido para 2. E 40 dividido para 2, nós vamos ter como resultado 20 diagonais. Conclusão,
o octógono, que é o polígono de 8 lados, ele possui 20 diagonais. Portanto, a nossa alternativa correta é a letra B de bola. Tranquilo, né, pessoal? Então não esqueça, para calcular o número de diagonais de um polígono, basta fazer n vezes n-3 sobre 2, sendo que esse n é igual ao número de lados do polígono. Tudo bem? Vamos lá, vamos avançar para a próxima. Aqui na terceira questão diz o seguinte, ó, em geometria, quando um polígono apresenta todos os lados iguais e ângulos iguais, ele é chamado de polígono regular. Na moeda de 25 centavos, é possível identificarmos qual polígono regular. Então, nós vimos que em todo polígono o número de lados é igual ao número de vértices. Então, nesse caso aqui da moeda de 25 centavos, nós temos um polígono de quantos lados? Basta contar a quantidade de vértices. Eu vou contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Portanto, trata-se de um polígono de 7 lados. E o polígono que tem 7 lados, ele é classificado como um epitágono. No caso específico aqui da moeda de 25 centavos, todos os lados são iguais. Ou seja, eu tenho um epitágono regular. Portanto, a alternativa correta é a letra C de casa. Bem tranquilo, né, pessoal? Então é isso. Fiquem atentos na classificação do polígono e vamos para a próxima questão. Vamos lá. Aqui na quarta questão diz o seguinte, pessoal. Em geometria, quando um polígono apresenta todos os lados e ângulos iguais, ele é chamado de polígono regular. A figura abaixo é a parte da pavimentação de uma rua. A forma geométrica da superfície cujas arestas estão representadas na figura são quais polígonos regulares? De acordo com essa questão, dá para perceber que nós temos aqui este polígono, que é um polígono regular. No caso específico, ele é um quadrado. E nós temos também este outro polígono aqui, ó, que também é um polígono regular. No caso específico aqui, é um polígono de 8 lados, ou seja, um octógono. Portanto, nós concluímos que os polígonos regulares presentes aqui na figura é o quadrado e o octógono regular. Portanto, a alternativa correta é a letra D de dado. Bem tranquilo, né, pessoal? Não perca o foco. Vamos para a próxima questão. Vamos lá. Quinta questão diz o seguinte. Observe a bandeira de Goiânia e responda a questão. Então, observando a bandeira de Goiânia, percebe-se que ela é uma bandeira formada por polígonos que apresentam especificamente 4 lados, ou seja, quadrilátero. Então, que polígonos você observa na composição da bandeira de Goiânia? Letra A. A bandeira de Goiânia é composta de pentágonos, ou seja, polígonos de 5 lados. Isto está errado. De acordo com a minha análise, nós percebemos que, que a bandeira é formada por polígonos de 4 lados, ou seja, quadriláteros. Portanto, a letra A está errada. Letra B. A bandeira de Goiânia é composta por triângulos. Já está errado, né, pessoal? Aqui são polígonos de 4 lados e triângulos são polígonos de 3 lados. Então, o item B está errado. Letra C. A bandeira de Goiânia é composta de quadriláteros, ou seja, polígonos de 4 lados. Correto. Mas vamos verificar aqui a letra D, porque está errado. A bandeira de Goiânia é composta por hexágonos? Não. Então, aqui hexágono é que está errado. Portanto, de fato, a nossa alternativa correta é a letra C de casa. Pessoal, não esqueça que um polígono só é polígono quando ele é formado por linhas poligonais simples e fechadas. Se tiver curva, não é polígono. Tudo bem? Então, revise esse assunto em casa e vamos para a próxima questão. Vamos lá, pessoal. Aqui na sexta questão, nós temos o seguinte. Observe a malha quadriculada na figura 1 e 2. Podemos afirmar corretamente que, letra A, a área da figura 1 é a metade da área da figura 2. Então, percebe-se que a área aqui na figura 1 ela é composta por 4 bloquinhos pretos. E na figura 2, ela é composta por 4, 8, 12 e 16 bloquinhos pretos. Logo,
A letra A está errada, porque ele diz que a área da figura 1 é a metade da área da figura 2. Isso só seria verdade se aqui na figura 2 tivesse 8 bloquinhos pretos. E isso não é verdade. Então vamos para o item B. O perímetro da figura 2 é o dobro do perímetro da figura 1? Vamos lá. Aqui na figura 1, o que é perímetro, pessoal? Você viu no quinto ano que perímetro é a soma de todos os lados de uma figura, de um polígono. Portanto, aqui na figura 1, nós temos um perímetro igual a 2, 4, 6, 8. Então, eu vou representar aqui o perímetro da figura 1 igual a 8. O símbolo que representa o perímetro é esse aqui, 2P. Então, eu vou escrever aqui 2P é igual a 8. Ou seja, que o perímetro da figura 1 é igual a 8. Mesma coisa eu vou fazer aqui na figura 2. Nós temos que o perímetro da figura 2 é igual a quanto, pessoal? Vamos contar? Então, aqui nós temos 4, 8, 12, 16. Portanto, aqui, o perímetro da figura 2 é 16. Então, o que está especificado no item B, de fato, é correto. O perímetro da figura 2 é o dobro do perímetro da figura 1. Correto, Aqui na figura 2 nós temos um perímetro equivalente a 16. E aqui na figura 1 nós temos um perímetro equivalente a 8. Portanto, a alternativa correta, de fato, é a letra B de bola. Tudo bem, pessoal? Então, o assunto que a gente acabou de revisar agora diz respeito a conteúdo de proporcionalidade, figuras semelhantes, tá certo? Revisa também esse conteúdo, vai estar presente na tua prova. Vamos lá, vamos avançar. Aqui na sétima questão, pessoal, diz o seguinte: na ilustração abaixo, a figura 2 foi obtida a partir da figura 1. Percebe-se que as figuras mostram que houve uma ampliação do triângulo, porque todos os componentes foram reduzidos à metade, foram inalterados, foram duplicados ou foram quadruplicados. Então, percebe aqui que na figura 1, a base dela é composta por 2 bloquinhos. E aqui na figura 2, a base dela é composta por 4 bloquinhos. Logo, percebe-se que houve uma ampliação e que essa constante de proporcionalidade, de ampliação no caso, é igual a 2. Perceba que o mesmo vai acontecer com os lados desse triângulo. Aqui nós temos um lado correspondente a um bloquinho e aqui nós já vamos ter um lado correspondente a 2 bloquinhos. Aqui eu tenho um lado correspondente a um bloquinho e aqui também nós vamos ter um outro lado correspondente a 2 bloquinhos. Isso significa que todas as dimensões do triângulo 2 foram duplicadas. Portanto, a alternativa correta é a letra C de casa. Muito tranquilo, né, pessoal? Não perca o foco. Vamos para a próxima questão. Vamos lá. Aqui na questão 8, diz o seguinte: o Renato visitou uma loja de departamentos e separou os produtos. Um tablet Motorola no valor de R$ 1.898. Separou também um telefone celular de R$ 2.700. Se ele optar pela compra do tablet e do e-reader e parcelar essa compra em 4 prestações iguais, qual é o valor de cada prestação? Então aqui, de acordo com o probleminha, ele escolheu o tablet e o e-reader. Então nós temos aqui, vamos fazer essa continha, 1.898 somado com 790. Nós temos aqui o seguinte, pessoal, olha só. Então, somando aqui, nós temos o seguinte, 8, 9 com 9 dá 18, vai 1, e aqui 16, e aqui 2. Então, nós temos aí um valor equivalente a 2.688. Como esse valor foi dividido em 4 parcelas iguais, nós podemos fazer o seguinte: 2.688 dividido por 4. Então, vamos fazer essa divisão, pessoal. Dividido por 4. Começando aqui por 26, dá 6, resto 2. Abaixa o 8. Portanto, dá 7. 4 vezes 7, 28. Resto nada. Abaixa o próximo, que é o 8. Portanto, eu tenho aqui que 8 dividido para 4 é 2. 2 vezes 4 é 8. Para 8 é nada.
Portanto, o valor de cada prestação vai ser igual a R$ 672. Alternativa correta, letra B de bola. Tranquilo, né, pessoal? Não perca o foco. Vamos avançar, vamos lá. Nona questão. Nona questão trata-se de um conteúdo que a gente estudou sobre probabilidade. Lembrando que probabilidade nada mais é do que uma divisão entre o número de casos favoráveis pelo número de casos possíveis. Lembrando que o número de casos favoráveis é o que você quer que aconteça, e o número de casos possíveis é o total de possibilidades. Então vamos lá, vamos ler aqui a nona questão, que diz o seguinte. O quadro abaixo mostra o número de alunos em 3 cursos da Faculdade de Engenharia. Então aqui ele te deu uma tabela com 3 cursos. Curso de Engenharia Civil, Engenharia Elétrica e Engenharia de Produção. Pergunta-se o seguinte: um desses alunos foi sorteado para fazer o estágio numa empresa, sabendo-se que a pessoa sorteada faz engenharia de produção. Então, se ela faz engenharia de produção, ela está aqui nesse meio. Qual é a probabilidade de ser uma mulher? Então, dentre o grupo que faz engenharia de produção, nós temos o seguinte, a quantidade de mulheres está na linha 2. Então, aqui nós temos 25 mulheres. Lembrando que probabilidade é o número de casos favoráveis pelo número de casos possíveis. Então, o número de casos favoráveis, isso daqui é só uma abreviação, tá, pessoal? Para o número de casos favoráveis sobre o número de casos possíveis. Vou colocar N de P, tá bom? Então, NP é o número de casos possíveis. Então, o que é favorável para mim aqui? Favorável é que se escolha uma mulher. E eu tenho, portanto, aqui, 25 mulheres. Então aqui vai ficar 25 sobre o número de casos possíveis. Somando os casos possíveis, eu tenho aqui um total aqui na terceira linha equivalente a 40. Então aqui é a quantidade de casos possíveis. Então vai ficar 25 sobre 40. Dá para simplificar essa fração por 5. Então, nós vamos simplificar todo mundo aí por 5. E dividindo todo mundo por 5, nós teremos o seguinte, que a probabilidade, portanto, é igual a 25 dividido para 5 dá 5. E 40 dividido para 5, isso vai dar igual a 8. Portanto, a alternativa correta é a letra A. Então, vamos lá, pessoal, vamos avançar. Questão 10. Também é de probabilidade, diz o seguinte, pessoal. Em uma empresa, há 45 funcionários do sexo masculino e 15 funcionários do sexo feminino. Um desses funcionários foi sorteado para receber um prêmio. Qual é a probabilidade de o funcionário sorteado ser do sexo feminino? Então, aqui é o que eu quero que ele seja do sexo feminino. Lembrando que probabilidade é o número de casos favoráveis pelo número de casos possíveis. Então, aqui eu tenho o número de casos favoráveis sobre o número de casos possíveis. O que é favorável para mim é que saia uma mulher. Então, como eu tenho lá... Quantas mulheres eu tenho nesse grupo, pessoal? Eu tenho aqui 45 funcionários de sexo masculino e 15 do sexo feminino. Então, vai dar 15. Num total de quantos, pessoal? 45 mais 15. 45 mais 15 vai dar 60. Nós temos aqui 60. Portanto, aqui a probabilidade vai ser o seguinte. Dá para simplificar todo mundo por 15. E simplificando todo mundo por 15, nós teremos 1 dividido para 4. Só que aí a nossa resposta, como todos vocês perceberam, ela está expressa em porcentagem. E aí a gente viu nas últimas aulas que para passar uma fração para porcentagem, basta multiplicar essa fração por 100. Então, se eu quiser passar 1/4 para porcentagem, basta multiplicar 1/4 por 100. E 1/4 dividido para 100, isso vai dar igual a 25%. Portanto, a alternativa correta é igual a letra B de bola. Tudo bem, tranquilo, né, pessoal? Então não esqueça, calcular a probabilidade nada mais é do que calcular uma fração, na qual o numerador é o número de casos favoráveis
denominador, número de casos possíveis. Não esqueça também que se o resultado estiver em porcentagem, basta pegar a fração que você encontrou e multiplicar por 100. Toda vez que eu faço isso, ou seja, eu pego uma fração e multiplico por 100, eu passo essa fração para porcentagem. Tudo bem, pessoal? Vamos lá, vamos avançar. Aqui na 11ª questão diz o seguinte, ainda é uma questão de probabilidade, diz o seguinte, na figura abaixo, ao ser girado o ponteiro para somente os números inteiros, qual é a probabilidade desse ponteiro parar em um número par maior ou igual a 4? Então, para ser maior ou igual a 4, tem que começar com 4, depois o 6, depois o 8, depois o 10 e depois o 12. Esses são os números maiores ou iguais a 4. Lembrando que probabilidade é igual ao número de casos favoráveis pelo número de casos possíveis. Então, aqui o número de casos favoráveis pelo número de casos possíveis. Então, nós temos aqui o seguinte, probabilidade, portanto, será igual, o que é favorável aí? É favorável que caia um número maior ou igual a 4. Eu tenho, portanto, 1, 2, 3, 4, 5 possibilidades, num total de 12 possibilidades, que são os 12 ponteiros no caso. Então, a alternativa não. Então, nós temos aí 5 sobre 12. Portanto, perceba que esta fração não dá mais para ser reduzida. Logo, a nossa resposta correta é a letra D de dado. Tudo tranquilo, né, pessoal? Então, para calcular a probabilidade também é um assunto muito fácil. Basta lembrar que probabilidade é o número de casos favoráveis pelo número de casos possíveis. Vamos lá, vamos para a próxima. Aqui uma questão de análise gráfica que diz o seguinte. Uma pesquisa de mercado foi realizada entre os consumidores das classes sociais A, B, C e D, que costumam participar das promoções do tipo de sorteio ou concurso. Os dados comparativos estão expressos no gráfico e revelam a participação desses consumidores em 5 categorias: correios, internet, mídias sociais, SMS e rádio e TV. Uma empresa vai lançar uma promoção utilizando apenas uma categoria nas classes A e B e C e D. De acordo com o resultado dessa pesquisa, para atingir o maior número de consumidores das classes A, B e C e D, a empresa vai realizar uma promoção respectivamente via... Então, aqui nós temos um gráfico de barras e algumas legendas aqui no lado. Então, aqui a parte preta corresponde aos correios, a parte listrada na vertical corresponde à internet, a parte cinza às mídias sociais, a parte listrada na horizontal é o SMS e a parte clara é o rádio TV. Como ele quer respectivamente os maiores valores em A e B, então aqui, por exemplo, no A e B, o maior valor é 40. E esse 40 está associado com a internet. Aqui no lado CD, perceba que o maior valor é 33. E 33 está relacionado com os correios. Como ele quer respectivamente, ou seja, na ordem, então primeiro é o A e B. O A e B, no caso, é a internet. E o outro CD é correios. Portanto, a alternativa correta é a letra B de bola. Tranquilo, né, pessoal? Não perca o foco. Vamos lá, vamos continuar. 13ª questão diz assim. O gráfico expõe alguns números da gripe H1N1 entre as categorias que estão em processo de imunização. Uma já está completamente imunizada, dos trabalhadores de saúde. Então, de acordo com o gráfico, entre as demais categorias, a que está mais expostas ao vírus da H1N1 é a categoria de... Então, de acordo com o gráfico, pessoal, dá para perceber, por exemplo, que os trabalhadores da saúde são a categoria que estão totalmente imunizados, 100% imunizados. E o que está menos imunizado são os adultos entre 29 anos, entre 20 e 29 anos. Portanto, a alternativa correta é a letra D de dado. Tranquilo, né, pessoal? Então vamos lá, vamos para a próxima questão. Aqui na próxima questão diz o seguinte,
Um grupo de amigos tem um time de futebol e necessita comprar uniformes novos. Para tanto, um modelo de uniforme foi escolhido e o orçamento foram tomados em 4 lojas conforme descrito na tabela. As lojas só vendem uniformes completos, ou seja, camisa, calções e pares de meiões. O grupo vai se reunir para escolher 3 propostas mais adequadas para tentar uma segunda negociação de preços, eliminando a loja que estiver um orçamento mais caro. Para qual dessas lojas terá o seu orçamento eliminado? Então, aqui nós temos o seguinte, na loja 1, por exemplo, nós vamos gastar quanto? Vamos verificar o orçamento aqui na loja 1. Na loja 1 nós temos 26 somado com 14 vai dar 40, 40 mais 9, portanto 49. Então aqui nós temos na loja 1 um valor equivalente a R$ 49. Aqui na loja 2 nós temos o seguinte, loja 2, 29 com mais 13 vai dar 42, 42 mais 8, portanto aqui nós temos 50. Então aqui na loja 2, 50. Na loja 3, nós temos 31 com mais 13 vai dar 44, 44 com mais 5 vai dar aí, portanto, 49. E na loja 4 nós temos o seguinte, 32 mais 10 vai dar 42, 42 mais 7, 49, portanto. Logo, ele falou que vai eliminar a loja que tiver o orçamento mais caro, portanto, a loja que será eliminada é a loja 2. Alternativa correta, a letra B de bola. Pessoal, então é isso, eu vou ficando por aqui. Essa foi a nossa revisão para a tua prova. Exercita mais um pouco em casa, faz a prova com calma. Um grande beijo e a gente se vê na nossa próxima aula. Até lá!